Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Então vamos lá, mais um Surfzine no ar, Surfzine número 8. Já segue a gente lá no Instagram, @flamboyar, também estamos no Facebook, no YouTube e no flamboyar.com.br. Segue aí também no seu tocador de podcast para receber sempre atualização e também manda para todo mundo que você conhece. Eu sou o Rafael Tonini. Eu sou a Carolina Bride. E eu sou o Júnior Faria, gente. Tô dentro do computador ainda. Todos. Eu não sei porque eu tô dando joia aqui pra câmera, ninguém tá vendo isso, mas beleza. Estamos aqui dentro de seus computadores e com uma leve confusão mental. Isso aí. Então vamos lá, noticiar as notícias da semana. Noticiaremos então as notícias. Essa semana foi um verdadeiro sorvete napolitano de notícias, né, jovens? Com isolamento, surfa, não surfa e algumas praias liberadas aí para o surf também. Mesmo assim, o anúncio de mudanças no circuito mundial acho que foi o que mais chamou a atenção, né? A WSL lançou um vídeo com mais ou menos 8 minutos em que o CEO, nosso amigo Eric Logan, divulgou várias novidades para o CT e para o QS a partir de 2021. E vamos lá, as informações mais importantes são as seguintes. O título mundial será decidido em uma super final disputada entre os atletas do topo do ranking. Nos bastidores, a informação é que essa grande final seria disputada entre os 5 primeiros do CT. Mas, oficialmente, nem Logan nem a WSL confirmaram isso. Portanto, nós não teremos mais um campeão a partir do somatório dos resultados durante o ano todo, né? Como funcionou até agora. E sim, algo mais parecido com uma ATP Finals, que é o que o tênis tem, ou o Super Bowl do futebol americano. Outra mudança importante diz respeito ao QS. O calendário de 2021 será dividido entre um período de classificação, quando rolarão as etapas do Challenger Series, e um período para etapas do CT. Então acaba aquela história de correr o CT e o QS ao mesmo tempo para os surfistas da elite que estão na parte de baixo do ranking. E por fim, o Eric Logan anunciou uma espécie de série regional no QS. Algo que não é exatamente uma novidade, já foi feito pela ASP, mais ou menos na primeira década de 2000. Então, segundo o CEO da WSL, a ideia é fortalecer os eventos regionais para que os surfistas novatos possam competir no seu país, ou bem próximo do seu país, né? E assim conseguir os pontos para entrar no Challenger Series. Então, essa série regional seria uma espécie de série C, usando aí um exemplo do futebol. Então, acho que essas foram as novidades mais importantes aí que o Eric Logan anunciou essa semana, né, jovens? Uma montanha-russa de pensamentos. Meu primeiro pensamento... Cara, bastante coisa, na real. Meu primeiro pensamento foi uma paulada, assim, né? O surf de competição acabou. Esse foi meu primeiro pensamento pessimista, ranzinza e idoso. Nossa, mano. Não dá. Esse é muito... Rafael Tonini dramático. Deixa. Com qual convivo de cara, não. Meu primeiro pensamento foi esse. Adeus. Nada a ver. De competição profissional. Ó vida. E antes você falou assim, ó vida, ó céus, ó dor. E depois, meu segundo pensamento foi, tá, e daí? E agora, não sei, só me gerou a dúvida mesmo, que nem a gente estava conversando antes, do Triple Crown, como que ele ficaria, né? Porque levando em conta que metade de um ano é Challenger, outro CT, não sei como é que eles vão resolver o Triple Crown, esperemos. Vai que sai alguma coisa interessante daí, embora meu coração azedo não espere muito. Cara, eu acho assim, eu achei muito legal as mudanças que ele anunciou. Primeiro porque são mudanças e segundo porque muitas dessas novidades aí são pontos que são discutidos dentro da WSL, entre atletas e que eram discutidos também na ASP há bastante tempo. E acho que no vídeo do Eric Logan ele até comenta sobre isso, que esse período de quarentena serviu também para meio que dar uma catalisada em mudanças que eles já queriam implementar e resolveram fazer de uma vez a partir do momento que o circuito venha a acontecer novamente. Nesse ponto eu acho bem legal, porque tanto a ASP quanto a WSL, sempre que fizeram mudanças, eles foram fazendo gradativamente. Eles anunciavam uma mudança, implementavam, viam como ela rolava e depois iam trabalhando a partir daí. Essa mudança que vai rolar de 2021 para frente, ela é realmente um negócio que vai dar uma balançada no circuito como um todo, porque ele anunciou mudanças para o CT, para o QS
e para a decisão do título mundial. O formato de decisão do título mundial no surf, ele sempre seguiu essa fórmula de primeiro do ranking de janeiro a dezembro, né? Isso é bem tradicional. Para mim, a principal mudança é essa grande final aí, sabe? Contando ali só com alguns do ranking. E a minha percepção inicial foi a seguinte: com essa, acho que essa mudança principal, né, sobre a decisão do título, sendo numa bateria, fica claro, cada vez mais claro, um objetivo da WSL, né, que eles já declararam na verdade, que é tornar o conteúdo muito mais atrativo. Ou seja, né, o esporte como entretenimento e ponto final. Então eu acho que aí caem algumas, quanto mais se define, né, e fica claro esses objetivos e o porquê se tomam decisões, eu acho que vários conceitos hipócritas no meio, né, nesse processo todo vão caindo, e eu acho isso positivo também. Eu acho que isso, cara, é muito, muito claro, assim, né? Pelo menos para quem acompanha todas essas histórias de circuito mundial, com um olhar mais crítico, assim, consegue ver isso de uma forma muito clara. Eu concordo 100%. Eles fizeram essas mudanças pensando em ter um produto mais forte para vender para patrocinadores, né? Essa grande final aí vai ser o produto da WSL a partir de 2021, né? É nisso que eles vão apostar, até para vender o CT e também para vender o Challenger Series. Sim. Tipo, todas as mudanças eles fizeram bem como você falou, para deixar os exatamente, uma decisão comercial, para deixar os produtos da WSL mais atrativos, assim, né? Beleza. Então vamos agora ao abre e fecha das praias e, consequentemente, do surf pelo Brasil e pelo mundo. Ontem, a Associação do Surf do Guarujá anunciou via Instagram que entrou em acordo com a Prefeitura e que o surf deve ser liberado em horários limitados a partir da semana que vem. A expectativa é de que o decreto, que está para sair aí a qualquer momento, seja publicado no Diário Oficial até no máximo aí na terça-feira. O acordo aconteceu depois que outras praias da Baixada Santista passaram a permitir a prática de esportes no mar também. Praia Grande, por exemplo, está com surf liberado das 5 às 8. Já as praias de Bertioga estão liberadas desde sábado passado. Só que por ali a flexibilização já começou a causar problemas, com a chegada de vários surfistas de fora. Por isso, foram estabelecidos novos limites no que tinha sido liberado antes. Já no começo dessa semana, Bertioga passou a restringir a entrada de carros com placas de fora que estejam carregando pranchas. E uma nota publicada ontem, quinta-feira, no site da Prefeitura, informa que todas as atividades físicas individuais realizadas nas praias, nos rios e nos mares estão permitidas de segunda a quinta, das 6 às 18 horas. Ou seja, eles voltam a ser proibidas durante as sextas-feiras, finais de semana e nos feriados também. O comportamento da galera também foi motivo de revisão das aberturas que rolaram na semana passada em algumas praias dos Estados Unidos e na Austrália. Na Califórnia, depois do primeiro final de semana de reabertura das praias, o governo anunciou já que deve voltar atrás na decisão. Por enquanto, as praias de Orange County, que reuniram um crowd absurdo no mar e na areia, estão novamente fechadas a partir de hoje, sexta-feira. Também em Sydney, na Austrália, que tinha sido usada como exemplo numa coletiva oficial aí do governo brasileiro, voltou atrás na decisão de abertura. As 3 praias que haviam sido liberadas para atividades físicas até as 9 da manhã estão sendo novamente fechadas. A alegria por lá durou uma semana só, pelos mesmos motivos da Califórnia, que é gente de mais e bom senso de menos ocupando o mesmo espaço. É a história da humanidade isso, né? Gente de mais e bom senso de menos ocupando o mesmo lugar. Esse é o título do planeta. Isso, é o subtítulo. É a linha fina do planeta. Eu não tenho nem o que falar depois dessa reflexão de Rafael Tonini. Eu tô aqui só aplaudindo em pé aqui na minha casa. Vocês não estão vendo, mas eu tô aqui aplaudindo. Não, assim, a Praia Grande parece que tá rolando ok, né? Santa Catarina também Santa Catarina tá rolando também. aí. Até agora não foi... Né? Na sala da diretoria não chegou nenhuma advertência até o momento. E Bertioga, vamos ver se resolve. E Guarujá, que tá pra reabrir aí, que faça a lição de casa e respeite, né? Não, mas falando sério, eu acho possível liberar o surf com algumas restrições, assim, sabe? Eu acho que, claro, teoricamente, né? Teoricamente, eu acho que é possível liberar o surf com algumas medidas de restrição para evitar alguns comportamentos na praia e também a vinda de gente de fora que a gente não precisa nem explicar por que isso é negativo. Isso aí já tá muito claro. Mas alguns lugares, a gente até já falou sobre isso aqui, né? Alguns lugares
como o Havaí, por exemplo, conseguiram liberar a prática do surf de uma forma mais responsável, assim. Claro que salvo os devidos contextos aí de cada lugar, mas eu acho que é um exemplo que mostra pra gente que é possível liberar o surf com restrições e fazer funcionar. Acho que a grande dúvida é qual vai ser o modelo que vai funcionar para cada lugar, sabe? Espero que no próximo programa a gente possa relatar em primeira pessoa como é que foi a experiência de surfar numa praia recém-aberta. Bom, então vamos continuar aqui falando sobre surfistas que estão surfando, né, na rede. Hoje e amanhã começam as votações da primeira semifinal do campeonato Bico Branco, lá no Instagram, @BicoBranco. A primeira bateria definida da semifinal é com o Thiago Camarão e o Renan Puga, e essa bateria foi aberta hoje e fica até amanhã, sábado, dia 2 de maio, para votação. Amanhã, meio-dia, entra a segunda semifinal e vai até meio-dia de domingo. A final vai começar no próprio domingo, a partir das 6 da tarde, e vai até às 6 da tarde de segunda-feira, quando rola uma live para anunciar o campeão do Bico Branco. Ainda na esteira dos campeonatos virtuais, o Chaka Girls, que também é iniciativa de 2 surfistas profissionais, está com inscrições abertas para o segundo campeonato. A ideia veio da Ianca Costa, cearense que mora no Rio, e da paulistana Isabela Saldanha. E o primeiro campeonato Chaka Girls rolou entre os dias 25 e 30 de março, com 50 competidoras divididas em 2 categorias, acima e abaixo de 14 anos. Além dos votos da audiência na primeira fase, a partir das oitavas de final, o júri teve nomes como Silvana Lima, Sofia Mulanovic, Coco Ho, Brigitte Meyer e Suelen Naraíza. O campeonato que está com as inscrições abertas agora é dedicado exclusivamente às mulheres do longboard. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de maio, e as baterias rolam no Instagram, @ChakaGirlsBR. Não, mas mó legal, né? Eu gosto bastante disso. Eu achei bem legal porque, como a gente tinha comentado no lançamento lá do Bico Branco, a esperança acabou virando realidade, né? A gente tá vendo mais eventos aí nesse formato durante esse período e tá sendo bem legal. Eu acompanho o Bico Branco no Instagram, tô acompanhando as baterias e tal. É um formato diferente, né? Tipo, cada surfista manda uma onda, né? Então... E eu acho até legal o que o Grilão tá fazendo no @Bico Branco como comentarista ali, né? É engraçado. Às vezes ele legal. até manda umas perguntas pra galera, fazendo umas entrevistas e tal. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante sobre a estratégia dos surfistas que estão competindo no Bico Branco. Porque o que acontece? Todo surfista tem várias ondas filmadas e guardadas, principalmente as melhores. E o que a galera tá fazendo é meio que montando umas estratégias, tipo, nessa bateria eu vou mandar tal onda. Pra essa bateria eu vou mandar aquela onda boa pra caramba. E imagino também que alguns estejam até, tipo, guardando a melhor onda que eles têm filmado para uma possível final ou semifinal, enfim. Então, essa estratégia aí, tipo, é completamente diferente de qualquer outra competição de surf, né? É uma forma diferente mesmo de você pensar, né, a competição. Tanto é que, acho que uma coisa que tá acontecendo, né, tanto aí com a galera do Bico Branco, quanto aconteceu com as meninas do Chaka, tá se aprendendo, né, na real, a como fazer e tudo mais, e percebendo quais são os gaps que ficam, assim. Exato. A galera, por exemplo, no Bico Branco, o que eu percebi ali foi que teve surfista, por exemplo, que gastou as melhores ondas já de saída e acabou depois não tendo como acompanhar o nível, né, da galera que guardou onda. E já uma outra coisa interessante que eu achei ali, principalmente olhando das meninas, elas fizeram um pouco diferente do Bico Branco. Na verdade, elas fizeram antes, né? O campeonato delas aconteceu primeiro e depois que surgiu essa iniciativa aí do Bico Branco. Mas, enfim, elas usaram uma estratégia de colocar... de abrir os votos mesmo, os públicos, né? Os votos públicos, elas mostraram os números e tal, iam mostrando fase a fase. E depois, as juízas aparecem num vídeo também justificando, falando o motivo pelo qual elas escolheram a nota ou, né, a participante que seguiu em frente na competição. O que eu acho muito legal, porque isso começa a dar uma noção, né, de visão e visão crítica também para quem vota no público, assim. Acho bem legal. Achei legal e achei bem transparente também o esquema adotado por elas. E com esses formatos aí, fica a minha esperança de que eu volte pro cenário competitivo do surf e que lancem um campeonato para a minha categoria. Qual seria a sua categoria? Os aposentados sem talento.
Essa é boa. Categoria subóbito. Categoria Vamos bico, lançar esse é o campeonato bico murcho. Categorias. Caraca, que bizarro. E as dicas da e as semana. dicas da semana, então, jovens. Quem começar a indicar? Vou começar, então. Já que a gente falou aí da WSL, né, mudanças da WSL, eu vou indicar, na verdade, uma matéria velha da Surfer, uma matéria de 2013. Enfim, o título da matéria é Como o Surf Profissional Foi Vendido. É interessante porque eles contextualizam toda a trajetória ali que levou o surf profissional até o surgimento aí da WSL. E eu acho que resgatar essas histórias, os motivos que trouxeram a gente até esse momento, né? Até a forma como a gente conhece hoje as competições, ajudam bastante a ter uma visão crítica e tentar entender, perceber também os prováveis rumos, né, que as coisas vão tomando. E daquela época, o que eu acho mais interessante ainda é que não são poucas as semelhanças, né, de momentos, assim. Acho que a história toda que começou aí, que culminou na WSL, ela também acabou sendo gestada, de certa forma, aí num momento de impacto geral na economia, que foi o 11 de setembro. Então, acho que momentos sensíveis como esse, inclusive, o Eric Logan falou no pronunciamento, aceleram muito, né? Tipo, mudanças que já estão acontecendo muito vagarosamente. Então, acho bem joia. Acho uma boa leitura aí para esses dias. Então o link estará ali no site. Eu acho muito, muito legal a dica da Carol. E muito importante essa pesquisa, até para a gente entender que muitas coisas acabam sendo divulgadas como novidade, mas às vezes não são, né? E aquela velha história. Para prever o futuro, o melhor jeito é conhecer o que já conhecer o passado, né? Então, principalmente para quem gosta desse lado dos campeonatos, competição e tal, eu acho bem, bem bacana ter essa curiosidade de ler sobre o que aconteceu na ASP, sobre o que aconteceu antes na APS e a história, né, das competições e tal, porque o que a gente vive agora é resultado de tudo isso, né? Sim. Então, bem importante. A minha dica de hoje vai ser o filme do Iago Dora, o B-Side, dá para assistir no YouTube. Também tem o link aí na descrição do nosso episódio. E a gente entrevistou ele pro Surf de Mesa essa semana, foi um episódio muito legal. E, cara, filmaço de surf, ele lançou esse ano, no comecinho do ano, agora 2020. Filmaço, velho, performance absurda, tá surfando demais. Ele fez meio que um apanhado das melhores ondas e melhores sessões que ele tinha de 2019 ali. E, animal, pra deixar com mais vontade ainda de surfar. Então vai lá escutar, vai assistir o filme e depois vai lá escutar o Surf de Mesa com o Iago. Minha dica é um canal do YouTube, foi criado essa semana, chamado Fletcher DNA, ou DNA dos Fletcher. Para mim é uma das famílias mais importantes do surf, da história do surf, e também acho que uma das mais subestimadas. Né? A família ali do Christian Fletcher, Nathan Fletcher, Herbie Fletcher, tem a Jib Fletcher, que é a mãe deles ali, que também a família dela era do surf. Herbie Fletcher foi um puta surfista também, criou Astrodeck, criou séries de vídeo muito antes de séries de vídeo de marcas, né? Tem uma relevância, é uma família que tem muita história, que contribuiu para a história e conserva muita história, né? O Wave Warriors, que foi a série de filmes, hoje eles fazem uma foto todo ano com a galera mais foda ali no Hawaii, então eles têm, décadas ali de história contada e eles começaram um canal para mostrar toda essa história com arquivos e tal, não é nada de reality, são arquivos deles mostrando toda essa história que é nada mais que a história do surf e muito da história do surf que se vê hoje e talvez não se linke tanto com eles. Então, Fletcher DNA vai estar ali no site. Se você gosta de surf e história do surf, vale a olhada lá. Antes de mais nada, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @flamboyar. Também estamos no YouTube, Facebook e no flamboyar.com.br. No seu tocador de podcast aí, tem um negocinho escrito assim, seguir. Clica nele e ganhe recompensas incríveis, como receber a notificação toda semana de que tem um episódio novo. Vai lá conhecer o Surf de Mesa também, manda para todos os seus amigos, familiares e conhecidos da sua lista de e-mail, mesmo que eles não surfem. E semana que vem tem mais, é isso, até lá. Até mais, beijo. Valeu, gente. Um abraço no ouvido e até semana que vem.